Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Em nossa reflexão de hoje, ela está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículos 5 e 6, que vai nos dizer desta forma, assim diz a palavra de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Verso 6. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: a seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. E o tema da nossa reflexão é dizendo não à tentação. Dizendo não à tentação. Meus irmãos, através deste nosso texto, eu gostaria de apresentar alguns ensinamentos que com certeza poderão nos ser muito úteis para as nossas vidas. Amém? E dentro desta nossa exposição, nós vamos observar que o texto ele vai nos mostrar no mínimo 3 fatores que nós deveremos ter e manter sempre a nossa percepção muito bem aguçada. E o primeiro que eu quero compartilhar com vocês, o texto ele inicia dizendo desta maneira: Então o diabo o transportou à cidade santa. E o que podemos achar de estranho e antagônico é que logo o diabo, o nosso adversário e inimigo das nossas almas, ele que sempre quer nos destruir, o diabo que veio para roubar, para matar e destruir. Mas aqui o nosso texto ele nos diz e mostra algo completamente ao contrário, onde ele leva justamente para o templo. Meus irmãos, uma coisa é certa: o nosso Deus, ele não precisa de anjos para evangelizar, e muito menos do diabo. Louvado seja Deus. O diabo aqui, meu irmão, ele não está evangelizando, muito menos querendo salvar ou levar alguém para a casa de Deus, para o templo. A intenção é justamente causar. A intenção do diabo é provocar a dúvida, é provocar o engano e proliferar uma mentira. E ainda há os que muitos continuam sendo enganados. Ainda há alguns que dizem que o diabo não é tão ruim assim. Meus irmãos, muito cuidado com essas palavras. Mas o que ele quer, o que Satanás quer, na verdade, meus irmãos, é nos levar à vergonha, é nos levar ao engano e à morte, seja ela física ou seja ela espiritual, como mostra em suas próprias palavras, quando ele diz: lança-te daqui. O que ele quer fazer é provocar confusão e morte. Meus irmãos, em nome de Jesus, muito cuidado com o que você tem ouvido. A nossa Bíblia ela vai nos dizer que os que confiam no Senhor não serão confundidos. Aleluia. Meus irmãos, leia a palavra de Deus. Amados, medite na palavra de Deus e creia que somente assim, meus irmãos, você não será enganado. Somente meditando na palavra de Deus, lendo as sagradas escrituras, não seremos confundidos. Louvado seja Deus. E a segunda observação que podemos extrair deste versículo é ao lermos, diz assim: Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Meus irmãos, o pináculo do templo é a parte, o pináculo do templo, meus irmãos, ele seria o local mais alto do templo, é o local mais elevado do templo. É como se disséssemos que você está sendo honrado. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa nossa reflexão é que, será que temos tido discernimento? Irmão, será que nós temos tido o discernimento? Será que estamos sabendo quem está nos elevando? Será que estamos conhecendo quem está querendo nos honrar? Será que temos tido o espírito do discernimento para reconhecer, para discernir se é Deus,
se é Deus mesmo que está nos exaltando ou se foi o diabo que está tentando nos levar a lugares distantes, a lugares altos. Será que o lugar do trabalho, ou ainda que seja nesse lugar que nós estejamos, seja dentro da nossa própria igreja? Será que a posição que nós estamos crescendo, será que a nossa vida ministerial está sendo elevada, meus irmãos? Será que é Deus ou é o diabo? Quantos cantores, eu quero expor aqui nesse momento, é que quantos cantores que iniciam a sua vida nas igrejas e hoje não estão cantando, muito menos nem música evangélica, nem leem a Bíblia. O que eu quero expor é isso. Quantos cantores que iniciaram a sua vida nas igrejas e hoje não cantam de tudo, menos música evangélicas. Quantos pregadores, meus irmãos, por terem uma boa dicção, por terem uma boa retórica, por falarem muito bem, por pregarem a verdade, pregavam até a verdade, pregavam a palavra de Deus e hoje são apenas motivadores de palco, só pregam vitória, só pregam prosperidade, falam de tudo, menos da pregação, do arrependimento e da verdadeira salvação, que só encontramos em Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, a oração que eu faço, a intercessão que todos nós precisamos fazer um pelos outros, é para que nós saibamos e que tenhamos a plena certeza de quem está nos elevando. Aleluia. Meus amados, se não for Deus, não sendo o Senhor Jesus Cristo que está nos ajudando, que está nos exaltando, que está nos abençoando, aleluia, que tenhamos força, que tenhamos a coragem de dizermos não. E a terceira e a última observação que podemos extrair desse nosso versículo é que quando o próprio diabo ele tenta recitar um versículo da Bíblia dizendo: porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Aleluia. Meus irmãos, até o diabo se atrapalha com a palavra. O diabo, meus irmãos, quando ele não consegue nos envolver com os seus presentes, com as suas ofertas, tentando nos enganar com o nosso cotidiano, assim como foi no Gênesis, ele enganou Eva com uma meia-verdade, dizendo que certamente não morrerás. O diabo, ele distorce a palavra de Deus. O salmista, ele, através de Deus, ele, ao recitar o Salmo 91, ele não usa a palavra nunca, não tem a palavra nunca nesse Salmo. O Salmo 91, versículo 11, diz desta maneira: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Aleluia. O diabo, ele altera a palavra, colocando, acrescentando o nunca. E isso não existe, isso não tem no Salmo 91. Eu oro, meus irmãos, eu oro ao Senhor nosso Deus, que nos dê, nós precisamos de sabedoria, que o Senhor nosso Deus, ele nos dê conhecimento e que venhamos a guardar a sua palavra em nosso coração. Aleluia. Salmo de número 119, versículo 11, vai nos dizer desta maneira: escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Meus amados, quando temos a palavra de Deus em nosso coração, não somos confundidos. Quando temos a palavra de Deus em nosso coração, podem nos dizer algo parecido, mas se não for o que está escrito, não recebemos, não pecamos contra Deus. Aleluia. Quando temos a palavra de Deus em nosso coração, meus irmãos, não andamos por qualquer novo vento de doutrina. Gálatas capítulo 1, versículo 8, vai nos dizer desta maneira: mas ainda que nós, ou um anjo que venha do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado, seja anátema. Meus irmãos, ainda que sejam apenas uma palavra, uma palavrinha, ainda que sejam apenas algumas letras, adulterando as sagradas
Escritura, qualquer que sejam os versículos, meus irmãos, ainda que isso nos faça até nos saltar os olhos de alegria em falsas esperanças, eu preciso dizer uma coisa: não recebam, digam sempre não. Amém? Meus irmãos, guardem essa reflexão em seu coração. Não nos deixe enganar por falsas doutrinas, nem por versículos modificados. Meus irmãos, e sigamos sempre confiando no Senhor. Amém? Curta essa palavra, compartilhe, inscreva em nosso canal e a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.